livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, muito alegre com Deus, porque sexta-feira foi um dia muito especial na minha vida. No ano de 1991, eu fui assim agraciado por Deus com diversas coisas. No dia 19 de janeiro de 1991, eu me casei, graças a Deus. Então, dia 19 de janeiro desse ano, completaram-se 21 anos de casado. No dia 2 de novembro de 1991, eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. No sábado eu fui consagrado, eu já trabalhava como evangelista da igreja e fui consagrado ao Ministério da Palavra. Foi colocado azeite sobre a minha cabeça, uma igreja bem grande, cheia de pessoas. Foi assim uma noite muito especial. E no dia 10 de novembro de 1991, eu tive o prazer com a minha esposa de estar assumindo, longe do meu pastor, do meu pai na fé, uma igreja em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, no ano de 1991 aconteceram muitas coisas na minha vida, foi um ano muito abençoado. E na verdade, no ano de 1991 eu ter sido chamado no dia 2, eu estou assim, um tanto embebecido, por isso, porque desde sexta-feira, na verdade a semana toda eu tenho publicado no Facebook algumas palavras voltadas à questão ministerial, à questão de chamado, à questão de ordenação. E Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero convidar você a ler a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e verso 19, verso 20. E eu quero compartilhar uma palavra nessa noite voltada para esse assunto. Se você quiser tomar nota da mensagem que eu vou pregar nessa noite, tem até a mensagem de um filme, mas não é terror, amém? O filme é terror, a mensagem não é terrorista, Quem já assistiu O Chamado, é um filme de terror, O Chamado, Mas essa mensagem não é terror, amém? Amém, queridos? Amém. Essa mensagem vai com toda certeza falar ao teu coração. A palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus nesse texto. Queridos, eu creio que esta é uma palavra assim desafiadora. Olha para essa pessoa que está do seu lado direito, esquerdo, na frente, atrás. Diga assim: hoje você será desafiado. Quantos desejam ser desafiados por Deus nessa noite? Hoje você vai ser desafiado. Eu gosto muito, irmãos, da visão e a maneira como Paulo ele trata essa questão, a questão do ministério, a questão do chamado. Por quê? Porque para Paulo, irmãos, uma pessoa chamada ministerialmente não é uma pessoa comum. Como assim, pastor? Não é uma pessoa comum. Quando Paulo fala sobre chamado, Paulo, irmãos, não trata o chamado como uma coisa comum. Se você abrir a sua Bíblia aí mesmo, no livro de Timóteo, no capítulo 1 mesmo, no 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai colocar assim, irmãos, falando sobre chamado, ele vai dizer assim: fiel é a
aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Numa outra versão diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu gosto, irmãos, desta palavra almeja o episcopado. Por que eu gosto da palavra almeja? Porque, irmãos, o chamado, o ministério, não é algo assim que você, na verdade, pode dizer assim: pastor, aonde e qual curso eu faço para ser pastor? Não existe assim uma faculdade, não existe um seminário, não existe uma escola para formar pastores. Porque, na verdade, irmãos, o chamado pastoral, o chamado ministerial, ele é algo que não vem de homem, ele é algo que vem de Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu conheço assim alguns lugares que formam pastores. Por exemplo, eu conheço o seminário Betânia, eu conheço o seminário, ou a Faculdade Batista, eu conheço a Facel, eu conheço a PUC. Irmãos, mas na verdade essas instituições, elas não estão habilitadas em formar pastor. Por quê? Na verdade não existe um curso que vai dizer assim: você está fazendo um curso para pastor. O curso que na verdade as pessoas fazem é um curso de teologia, que não tem nada a ver com o chamado. Tem um curso, irmãos, que você vai fazer para aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Deus, aprender sobre igreja, aprender sobre pastoreio, aprender sobre muitas coisas, mas não é na verdade uma escola que forma um pastor, é um curso de teologia. E eu creio, meus queridos, que o chamado é algo como, não é algo como um sonho, uma profissão. Por exemplo, Zilda, fala aqui em Curitiba uma escola que forma profissional na sua área. Lady Lorde. Fala uma escola, por exemplo, assim, que vai formar, você vai fazer aí, por exemplo, quando você vai estudar, minha filha estudou ali no instituto, e ela fez o ensino médio, e ela não fez o ensino médio normal, ela fez um técnico, ela fez um magistério. Então hoje ela dá aula. Por exemplo, nós temos aqui a mãe da Lorena, Maria Helena, ela fez um curso de pedagogia, não é isso? Então ela é uma pedagoga, ela não só é uma professora, como ela na verdade pode ser uma coordenadora, uma diretora de escola, enfim, pode até montar uma escola. Mas o curso, ele na verdade é voltado para essa profissão. Como, por exemplo, quem faz direito para ser advogado, quem faz medicina para ser médico. Quando você, na verdade, irmãos, começa a olhar sobre profissões como advogado, médico, esse é o sonho. Por exemplo, você chega para um menino e pergunta assim para o menino, tirando aquele sonho básico, que todo menino tem: eu quero crescer e ser um jogador de futebol, A maioria dos meninos é assim. Mas normalmente, tirando esse primeiro sonho, todos eles têm uma missão. Hoje eu almoçando, perguntei à minha filha Ana, a primeira vez que eu ouvi da boca dela, e ela disse assim: quando eu crescer, eu vou fazer faculdade de artes plásticas, uma coisa assim, é isso? Artes plásticas. Ou seja, isso é uma questão que você tem. Por exemplo, existe uma escola que ensina e que na verdade te habilita para que você seja isso, você seja na verdade essa artista plástica, enfim. Mas quando nós falamos sobre chamado, quando nós falamos sobre ministério, não existe uma escola que você possa cursar e sair de lá, por exemplo, um evangelista, receber lá o diploma: você se formou a evangelista, você se formou a apóstolo, você se formou a mestre, você se formou a pastor, você se formou a profeta. Não existe uma escola, na verdade, irmãos, que coloque você nessa posição ministerial.
O ministério, irmãos, não é uma profissão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ministério não é uma profissão. Não é uma profissão. Você não se forma para o ministério. A grande verdade é que o ministério é um chamado de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta a Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: quem almeja o episcopado, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Por quê? Porque na verdade, irmão, ser pastor, ser evangelista, ser apóstolo, não é algo, irmãos, que as pessoas desejam, que as pessoas querem, que as pessoas almejam. Eu me lembro quando eu ainda era mais novo, né? Eu me lembro que a última coisa que eu queria ser na vida, Tiago, era pastor. Até porque na verdade meu pai era pastor. Não, irmãos, que ser pastor é ruim, mas eu via a maneira como meu pai vivia. Meu pai tinha um bom testemunho, mas eu via as lutas, eu via as dificuldades, e via na verdade que a remuneração não era lá aquelas grandes coisas. Então eu olhava para aquilo e disse: sabe uma coisa? Eu vou ser jogador de futebol, porque jogador de futebol, além de ter muitas mulheres, né? Além de ser projetado na mídia, ganha muito dinheiro. Então eu quero ser jogador de futebol, porque jogador de futebol, para ter mulher, não precisa ser bonito, né? Ele ganha dinheiro. Brincadeiras à parte, irmãos. Então esse, na verdade, é o meu sonho, esse era o meu desejo. Porém, irmãos, eu descobri no caminhar, eu entendi, irmãos, na minha vida o quê? Eu entendi, irmãos, que Deus havia me chamado, que Deus havia me escolhido e que Deus havia me separado para uma obra que é o ministério pastoral. E eu então comecei a entender que chamado, que ministério não é algo que muitos sonham. Eu gosto muito, irmãos, e eu acredito que chamado tem a ver com o propósito estabelecido por Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 10, lá você vai ver sobre o chamado de Jeremias. Irmão, Jeremias, naquele momento, tinha ali os seus 18, 19, 20 anos, se não me falha a memória. Jeremias não era uma criancinha de 2 anos, Jeremias não era uma criancinha de 5 anos, de 10 anos, Jeremias já tinha passado dos seus 15 anos. E de repente, irmão, Jeremias está numa situação onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, e Deus chega para Jeremias e ele chama Jeremias. E eu gosto, irmãos, do versículo 5 desse capítulo 1, né? Eu vou ler só o versículo 5, não vou ler do 4 ao 10, mas eu quero ler o 5, porque o 5 revela algo tremendo. E a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, quando é, irmãos, que começou o chamado de Jeremias? Quando começou o chamado de Jeremias? No ventre da mãe dele. O chamado de Jeremias, irmãos, não começou na idade que ele estava. Deus já havia santificado Jeremias, Deus já havia escolhido e separado Jeremias. Deus já havia, irmãos, colocado como propósito: olha, Jeremias, você não vai ser uma pessoa comum. Você pode até andar como uma pessoa comum, você pode até viver num ambiente de pessoas comuns, mas eu quero dizer sobre você, existe algo que você precisa entender. Eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi, eu te chamei para o ministério. Então quem olhar para você vai ver você uma pessoa como qualquer outra. Mas quando você, meu amigo, você, minha amiga, quando você, Jeremias, estiver andando, você tem que entender: você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus, você tem ministério. Amados,
Quando eu e você descobrimos o chamado de Deus, quando eu e você descobrimos o ministério de Deus, isso nos torna alinhados com Deus. Como eu disse para vocês, a última coisa que eu gostaria de ser era pastor. A última coisa que eu gostaria de exercer nessa vida era estar pastoreando. Como eu disse a vocês, eu tinha um desejo e tinha a probabilidade e tinha também condições, na verdade, para ser um jogador de futebol. E era isso que eu buscava, era isso que eu queria, era isso que eu fazia. Até que um dia, irmãos, Deus me alinhou com o céu e Deus me mostrou: olha, você quer ser um profissional da bola, mas eu já separei, eu já santifiquei, eu já escolhi e eu já te dei como profeta às nações. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu posso, né? Se esse é o propósito de Deus para a sua vida, amém, glória a Deus. Nós temos o Adam, né? Que joga ali no Trieste, né? Nós temos o Rainer, que joga no Atlético, né? Paranaense. Enfim, se Deus tem um plano, se Deus tem um projeto, como, né, a gente viu durante muito tempo César Sampaio jogando bola, sendo crente hoje, né? Ele está lá no Palmeiras, na diretoria, continua sendo crente, graças a Deus, desenvolvendo o seu ministério, como é o caso do Jorginho, que foi durante anos lateral direito da seleção brasileira, hoje pastor, né, dos atletas de Cristo. Enfim, se é o projeto de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas a verdade, irmãos, é que nós começamos a descobrir o chamado de Deus, e esse chamado, esse ministério, ele nos alinha com o céu, ele nos alinha com a vontade de Deus. Sabe, queridos, terça-feira eu estava no Tadel juntamente com a liderança, ouvindo o pastor Marcelo Jamal, e eu fui muito impactado com o que ele falou. Ele estava falando sobre João Batista, e a mensagem dele era sobre ser e ter, sobre você ser e você ter. E essa mensagem, irmãos, ela está no site da Orvalho, né? www.orvalho.com. E essa mensagem é tremenda, irmãos, da casa de Zadok. Mas há algo que chamou a minha atenção, e está lá no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 57 até o verso de número 66. Mas eu quero ler só o 59, o 60 e o 61. E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Eu achei incrível, irmãos, a colocação. Quando você entende, Renato, o ministério de Deus para a sua vida, quando você, Débora, entende o chamado de Deus para a sua vida, quando você, Edson, entende o chamado de Deus para a sua vida, você deixa de ser uma pessoa normal, você deixa de ser uma pessoa comum, você deixa de ser, irmãos, não porque você deixa de ter carne, você deixa de ter osso, você deixa de ter pele, nada disso, irmão, mas você começa a entender que a sua vida não é mais conduzida como a vida das pessoas que não têm chamado, a vida das pessoas que não têm ministério conduz. Por quê, Manilda? Porque quando você entende e quando você descobre o chamado de Deus, quando você descobre o ministério de Deus para a sua vida, você não baseia mais a sua vida como as outras pessoas. Eu achei interessante, irmãos, porque Deus havia dito a Zacarias como seria o nome daquele menino. E eu achei interessante porque as pessoas questionaram ele. Quando as pessoas, ele tinha 8 dias de vida, trouxeram ele para ser circuncidado. A Bíblia diz que as pessoas chamavam ele de que nome, Fernando? Zacarias, o nome do pai. A mãe olhou e disse: ele não é Zacarias, o nome dele não é Zacarias. Como não é Zacarias? Como que é o nome dele? O nome dele é João. Olha o que eles disseram no versículo de número 61. Diz assim: e disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Por que você vai colocar esse nome nele? Não tem ninguém na sua linhagem, não tem ninguém na sua família.
a mãe de João estava dizendo assim, ó, esse é o propósito de Deus. Ele não é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa normal, ele tem um chamado de Deus. Ele nasceu para um propósito, ele nasceu para uma finalidade, ele nasceu com um objetivo a ser cumprido. O caminho dele já está traçado desde o seu nascimento até a sua morte. Ele vai ser a voz que clama no deserto, ele vai ser a pessoa que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele vai ser a pessoa que vai ser usada nessa terra para pregar o arrependimento. Ele vai ser a pessoa que vai ser usada para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, meus queridos, o chamado não é influência, mas é algo que vem de Deus. Não é influência. O chamado de João não foi influência, quando na verdade as pessoas disseram assim: mas não tem ninguém da sua linhagem. O que na verdade, Beth, a Bíblia está querendo nos ensinar? Não tem problema que nunca surgiu um pastor na minha família. Deus me chamou para pastorear, então eu não vou seguir. Olha, lá na casa do seu pai, quem não é médico é advogado, quem não é advogado vai colocando as profissões. Por que você vai ser pastor? Não tem ninguém lá que pastoreia, não tem ninguém lá que evangelize, não tem ninguém lá que é apóstolo, não tem ninguém lá que é mestre, não tem ninguém lá que é profeta. Não tem problema se não tem ninguém. A verdade é que chamado não é influência, chamado, irmãos, é convicção, chamado é algo sobrenatural, chamado é algo que vem de Deus. Aleluia. Mas você vai casar com o pastor? Como é que vai ser a sua vida? Uma hora você vai estar pastoreando aqui, depois você vai estar pastoreando lá, aí os seus filhos nunca vai terminar a escola. Como é que vai ser? Irmão, chamado não é influência. Se você perguntar para minha filha, apesar da gente ver o dom dela, apesar da gente ver a qualidade dela, apesar da gente ver o esforço nela, mas se você perguntar para ela: por que você é professora? Ela vai dizer assim: porque meu pai e minha mãe falaram para mim fazer um curso de magistério lá, quando eu fui. Eu não queria, eu queria ficar estudando ali no Anjo Russo, com toda a turma que eu estudei, desde o pré até a oitava série no Júlio Amaral, não lembro. Aí eu tive que me separar, porque o meu pai e minha mãe quiseram colocar eu lá no instituto para fazer magistério. Me lembro que quando ela completou 3 anos de magistério, muitos dos amigos dela já estavam fazendo, a sua prova de vestibular para a faculdade, porque o médio, o normal é 3 anos e o magistério é 4 anos. E ela ainda mais um ano estudando. E quando na verdade ela se forma no magistério, já tinha pessoa que já tinha terminado, na verdade, 2 períodos da faculdade. Mas hoje eu creio que ela pode levantar a mão, agradecer e louvar o Senhor. A faculdade de educação física não foi uma influência. Eu gostaria que ela fizesse outra coisa, porém ela decidiu por isso. Mas, irmãos, tem uma coisa que por mais que você tente influenciar, você nunca vai conseguir: é o chamado, é o ministério. O ministério, irmãos, não tem influência de homem. O ministério não tem, irmãos, influência de instituição. O ministério é algo que vem do céu e estabelece no seu coração. E não importa, irmãos, o que as outras pessoas digam, não importa o que as outras pessoas pensam. Quando você entende que Deus te chamou, você não aceita ser chamado de Zacarias. Você sabe que o seu nome é João. Você é a voz que clama no deserto. Aleluia. Você é aquele que veio para preparar o caminho. Aleluia. O chamado, irmãos, não é influência. O chamado é algo que vem de Deus. O chamado, irmão, não é algo que você encosta perto de uma pessoa e você começa a conversar com ela e ela começa, na verdade, a colocar os resultados e na verdade, a rentabilidade, e começa não sei o quê.
para a sua vida. Eu estava pensando, meus amados, quando entendemos essa verdade, as coisas mudam de posição. Quando você pega o capítulo 3 de Êxodo, do verso 1 até o verso 10, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, mas eu quero ler apenas o verso 4, e o verso 4 diz assim, irmãos: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Todo mundo conhece Êxodo capítulo 3, fala sobre o chamado de Moisés. O que Moisés estava fazendo, Renato, quando isso aconteceu? A Bíblia diz que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Qual era a profissão que Moisés exercia? Pastor de ovelha. Mas agora, irmãos, Deus estava chamando ele para ser líder. Deus estava chamando ele para ser líder de uma grande nação. Eu estava aqui pensando, irmãos, e longe de mim, me desculpa, me perdoa, não se ofende, mas eu estava pensando, irmãos, agora no segundo turno, né? Aquela pesquisa era verdadeira, né? Aqui em Curitiba. Mas eu me lembro no primeiro turno, irmãos, foi uma surpresa para muitas pessoas. Foi ou não foi, irmãos? Quando colocaram o resultado, irmãos, de Ratinho e Gustavo Frutti, diante, irmãos, de todo mundo que acreditava que ia dar um segundo turno entre Ratinho e Dutti. De repente, irmãos, assim, para surpresa geral da nação, está lá no segundo turno. E eu achei tão interessante, né? Na sexta-feira nós estávamos num lugar comendo, eu, minha esposa, minhas filhas, e de repente eu encontrei com ele, a simplicidade dele, o jeito dele assim, e ele olhou para mim assim: oh, boa noite, tudo bom? Ô pastor, como que eu não lembro do senhor? O senhor orou por mim? Escute uma coisa, irmãos, o que isso tem a ver? Eu quero dizer para você uma coisa: chamado é uma intervenção divina, não humana. Fala para quem está do seu lado: chamado é uma intervenção, divina e não humana. A Bíblia diz que Moisés pastoreava as ovelhas, quando de repente ele vê uma cena que não era normal. Qual cena era essa? Uma árvore que estava pegando fogo, mas era uma árvore que o fogo não consumia ela. Eu fico impressionado, irmãos. E ainda tem gente que se encanta com esses ilusionista. Tem gente que se encanta, né, com esse negócio de mágica. Irmão, Deus é o maior mágico da história. Ele pega uma árvore, fala se não é uma coisa assim meio, né, de ilusionismo. Ele bota fogo na árvore, fica pegando fogo, irmão. E Moisés está vendo lá, estralando, né, os galhos, mas não vê a árvore sendo consumida, e ele fica ali por alguns momentos. E o que impressiona Moisés é que o fogo pega, mas a árvore não termina. A árvore está lá do mesmo jeito. Ele disse: não, isso aí não é normal, eu vou lá ver o que é isso. Ei, deixa eu te dizer, chamado é algo que não é normal, é anormal mesmo. Porque chamado é algo, irmãos, que vem de Deus. Aleluia. Você não vai encontrar isso em nenhuma escola, você não vai encontrar isso em nenhuma faculdade. Não, irmãos, que você não tenha que estudar. Mas, irmãos, chamado não é algo que se fabrica. Chamado é algo que existe desde o céu e da eternidade, quando Deus nos chama do ventre da nossa mãe. Amém. E não tem como fugir, irmãos. Porque você pode estar fazendo uma coisa, se você não chamar de Deus, hein? Deixa eu dar uma palavra para você. Você pode estar fazendo uma coisa, se você tem um chamado de Deus, e essa coisa que você está fazendo não é um chamado de Deus para a sua vida, vai aparecer uma árvore pegando fogo. Vou te explicar de novo. Vai aparecer uma árvore pegando fogo.
tiveram a sua vida transformada. Vou citar 3 apenas. Primeiro, quando você abre a Bíblia no capítulo 12 de Gênesis, o nome desse homem é Abrão, que depois se torna Abraão. Qual é a palavra que o Senhor dá a ele? Deus diz assim: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que aconteceu, irmãos, quando Abraão entendeu o chamado de Deus? A vida de Abraão mudou, irmãos. O destino de Abraão mudou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende, vou falar, presta bem atenção. Quando você entende o chamado de Deus, o ministério de Deus, o seu destino muda. Aleluia. Quando você percebe e entende o chamado de Deus, o seu destino muda. O destino de Abraão mudou, irmãos. Agora tem um detalhe. Quando você vai estudar a história, no capítulo 11, nos versículos finais, a Bíblia diz que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Mas quando ele chegou a Arã, ele parou. E quando Deus chama Abraão, aonde Abraão está? No lugar que o pai dele parou. Olha para quem está do seu lado, diga assim: o chamado tem um destino traçado. O chamado tem um destino traçado. Ele não pode parar no meio do caminho. Com as pessoas que param no meio do caminho, irmãos. Quando você pega o capítulo 6 do livro de Isaías, você vê o chamado de Elias. O verso 8, depois daquela manifestação sobrenatural, a Bíblia diz assim no verso 8: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. A vida de Isaías foi mudada. Quando você pega o capítulo 19 de 1 Reis, do verso 19 ao verso 20, irmãos, a Bíblia diz que Elias, depois de estar no deserto pedindo para morrer, daí come, vai para uma caverna, chega lá na caverna, Deus chama ele e diz: o que você está fazendo aí, cara? Senhor, só eu sobrei. Aí Deus chama: não é só você não, rapaz, tem 7.000 que não se dobraram, você não é o único não, rapaz, você não é a última Coca-Cola não, pode ficar tranquilo, tem muita Coca-Cola rolando aí. Sai daí, rapaz, porque eu tenho uma última missão para você. Você vai ungir a um rei, você vai ungir um profeta, você vai ungir mais um outro sacerdote. Porque se escapar da mão do rei, o profeta pega. Se escapar do profeta, o sacerdote pega. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias sai. E no verso 19 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim: Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amados, se existe uma pessoa chamada, porque eu sou apaixonado, esse tal é Eliseu. Por que, querido? Porque a Bíblia diz que Elias fez só o que é? Passou a capa sobre ele. Irmão, Elias não deu nenhuma explicação, pastor Jean. Ó, presta bem atenção, viu? Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Sabe por que você gosta de ler a Bíblia? Sabe por que você gosta de pregar? Sabe por que o seu coração pega fogo assim? Olha, é porque Deus está te chamando na tua vida. Sabe, não reluta contra Deus. Não fica tentando ser uma coisa que Deus não chamou você para ser. Ei, presta bem atenção. Até quando você vai ficar caminhando alinhado com a terra e não vai ter a sua vida alinhada com o céu? Ei, você precisa entender isso. Se você não alinhar a sua vida com o céu, a sua vida na terra vai ser turbulenta. Se você não alinhar a sua vida com o céu, você vai passar por muitas privações e dificuldades nessa terra. Por quê? Porque você está caminhando errado. Você precisa mudar. Você precisa alinhar a sua vida com o céu, para que a tua vida com a terra seja melhor. Elias não fez nada disso. Elias só passa e estende sobre Eliseu o manto. E Eliseu entendeu. E logo que estava sendo chamado, ele providenciou as mudanças. Ele estava cuidando de uns bois
E ele chegou para Elias e disse: Elias, deixa eu lá falar com meu pai, colocar outro no meu lugar, porque eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei o que Deus está fazendo. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Você sabe o que Deus está te fazendo? Pastor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não sei porque tudo isso. Existe um alinhamento, céu e terra, terra e céu. Existe um alinhamento, querido, lá na Canduri e Calanagasté. Ei, esses dias são dias de alinhamento. Ei, se Deus não fizer alguma coisa, você não vai se despertar. Ei, sabe por que Deus está permitindo essas coisas acontecer? Ei, deixa eu te dizer, é porque Deus está alinhando a tua vida com o céu. E quando Deus alinha a tua vida com o céu, na verdade, irmãos, o teu chamado vem à tona, o teu ministério vem à tona. Aleluia. Queridos, tudo chamado está debaixo de uma palavra revelada. Fala para o irmão que está do seu lado: todo chamado está debaixo de uma palavra revelada. Está debaixo de uma palavra revelada. Aí você pode dizer assim: puxa, pastor, o senhor é enrolado mesmo, hein? Leu o texto, fugiu do texto para nunca mais voltar para o texto. Não, eu li o texto e quero voltar ao texto. Lembre-se, irmão, chamado não é influência. Lembre-se, irmão, chamado é alinhamento entre a nossa vida e o céu. Lembre, irmãos, todo chamado está debaixo de uma palavra revelada. O texto que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 diz assim: este é o mandamento que te dou. Qual é o mandamento, irmãos? Segundo as profecias que houve acerca de ti, medites por ela. Quando Deus chama, Deus fala o que Ele quer da nossa vida. Irmão, não existe esse negócio: ah, pastor, Deus me chamou, mas eu não sei o que Ele quer para mim. Bate no ombro do teu irmão e fala assim: então você ainda não ouviu o chamado. Ei, bate no ombro do teu irmão e fala assim: então você ainda não entendeu o chamado. Eu gosto do capítulo 3 de 1 Samuel, sabe por quê, irmãos? Porque 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, estava Eli dormindo, Samuel dormindo num canto, e veio a palavra do Senhor e disse: Samuel, 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 acorda, vai lá para o sacerdote e diz assim: você me chamou? Disse: não, eu não te chamei, volta a dormir. E a Bíblia diz que ele volta a dormir, e pela segunda vez, a Bíblia diz: Samuel, Samuel, ele corre a Eli de novo e diz: você me chamou? Disse: não, eu não te chamei, volta a dormir. Pela terceira vez, a Bíblia diz: Samuel, Samuel, ele corre lá e diz: você me chamou? Ele entendeu: opa, Deus está chamando você para o ministério, Samuel. Oh, aleluia. Deus tem uma palavra para você, Samuel. Se Ele te chamar de novo, diga: fala, porque o teu servo ouve. Porque, irmão, Deus não chama ninguém sem dar direcionamento. Ei, escuta isso. Irmão, todo mundo que é chamado, que entende o chamado, sabe a direção. Irmão, se você diz que é chamado, mas não sabe o que tem que fazer, então você ainda não entendeu o chamado e não foi chamado. Porque Deus não chama ninguém e deixa sem direção. E a Bíblia diz que como das três vezes Deus veio e falou: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele começa então dizendo: olha, Samuel, a casa de Eli é casa rebelde. Eu avisei Eli que ele tinha que corrigir os filhos e ele não corrigiu. Samuel, eu estou tirando o reinado da mão de Eli. Samuel, você vai chegar para Eli e vai dizer para ele: Deus deu direção. Ouça aqui o que o Espírito Santo está me dizendo. Quando você é chamado, irmão, você tem direcionamento. Aleluia. Quando você é chamado, você tem direcionamento. Pastor, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não sei o que fazer isso. É melhor você ir dormir de novo, até você escutar e dizer: Senhor, fala. Porque quando Deus chama, Deus direciona. Ei, Deus chama.
não tem, irmãos? Porque quando Deus chama, Deus direciona. Aleluia. E eu acho interessante, irmãos, que Paulo chega para Timóteo e diz: esse é o mandamento que te dou, segundo as profecias que houve acerca de ti, medites tu ela. Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, você tem um ministério, cara. Deus falou para você, Timóteo, o que você tem que fazer, Timóteo. Sabe, meus amados, eu até acredito que uma pessoa chamada consiga viver sem cumprir o seu chamado. Porque eu vejo muitas pessoas chamadas vivendo, irmãos, na contramão do seu chamado. Nem o sofrimento, irmãos, coloca ele na mão certa. Quantas pessoas, irmãos, batendo com a cara no mundo. Quantas pessoas que estão porque Deus está chamando, porque Deus está chamando, porque Deus está chamando, porque Deus está falando, mas ele está insistindo, irmãos, em andar alinhado com a terra. Ele está insistindo, insistindo, e Deus está deixando que ele bata, que a árvore pega fogo. Deus vem no sonho, Deus faz um monte de coisa, e a pessoa insiste. Eu até acredito que tem pessoas, irmãos, chamadas, que conseguem viver sem cumprir o chamado. Mas eu creio que Paulo está ensinando algo a Timóteo que é muito forte. E o que Paulo está ensinando quando ele diz assim: segundo as profecias que houve acerca de ti, medite por elas. Paulo está dizendo assim: olha, programe sua vida com base no seu chamado. Aleluia. Ei, olha para mim, crente. Paulo está querendo dizer assim: olha, não é que você agora só vai viver para o chamado, mas coloca o chamado como base para tudo na sua vida. Abraça o nome. Ei, coloque o seu chamado em primeiro lugar. Pense nisso, Renato. Tudo que você fizer deixando o chamado de Deus não vai prosperar, porque te desalinha com o céu. Mas tudo que você fizer visando o teu chamado tem alinhamento do céu e tem a bênção de Deus garantida, tem a bênção de Deus determinada. Aleluia. Queridos, não tente viver diferente. É pura perda de tempo. Quando você tenta viver longe do chamado, sabe, irmãos, fazendo caso do chamado, irmão, a sua vida não prospera. A sua vida, irmão, não deslancha. Tudo que acontece é um pseudo. Mas quando você vive um chamado de Deus, todas as outras coisas são consequências. Existe uma passagem na Bíblia que eu sou apaixonado. Lá no livro de Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 9. Mas eu quero ler só dois trechinhos, do verso 6 e do verso 9. E um deles diz assim: foram impedidos pelo Espírito Santo. No verso 9, diz assim: passa a Macedônia e nos ajude. Amados, é muito forte isso. Quando entendemos o chamado, somos conduzidos a fazer o que é certo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quando você entende o chamado. Então, por favor, irmãos, fala mais alto, diga para ele assim: ó, quando você entende o chamado. Quando você entende Você o é chamado. chamado, você é projetado Você é para projetado fazer o que é certo. para fazer o que é certo. Irmão, Deus não quer você fazendo coisas boas. Deus quer você fazendo coisa certa. Nem tudo que é bom é certo. E quase que sempre o que é certo não é bom, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: nem tudo que é bom é certo. Nem tudo que é bom é certo. Agora pega na mão dele, balança a cabeça e diga assim para ele assim: ó, e nem tudo, e quase que sempre, E quase sempre. tudo que é certo Tudo que é certo não é bom. não é bom.
Eu acredito, irmãos, que todo chamado tem a sua vida projetada em cima de duas bases: projetos, ou melhor, propósito e direção. Quando você entende o chamado, irmãos, você entende o propósito de Deus. E quando você entende o propósito de Deus, você vive debaixo da direção. Você não faz o que te dá na telha. As coisas que você faz não são influências. Zacarias, não é Zacarias o nome dele. O nome dele é João. Mas não tem ninguém na linhagem desse nome. Onde vocês arrumaram isso? Está no céu. Já veio determinado de lá. Deus já determinou. E eu estou aqui só para cumprir. Sabe por que nasceu? E tem certeza do que deve fazer. Queridos, apóstolo Paulo adverte Timóteo sobre o seu chamado. Ele faz duas colocações importantes. Quais são as duas colocações, pastor Gil? Após ele chegar para Timóteo e dizer: Timóteo, presta atenção, olha, você foi chamado. Já há uma palavra liberada sobre a tua vida. Ei, você já foi avisado. Ei, você não está andando assim como uma pessoa. Eu estou orando, sabe, para saber a vontade de Deus. Deus já falou qual é a vontade dele para você. Para com essa besteira. Ei, acorda um pouquinho. Você já ouviu, Deus já falou para você que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, que Ele te separou. Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus. Está entendendo? Depois que Paulo fala para ele, diz assim: olha, por isso você tem que pautar a tua vida em cima disso. Milite baseado na palavra que já foi liberada. Deixa eu te dizer, não encaixe o seu chamado na tua vida. Coloque a tua vida dentro do chamado. Ei, não fique tentando encaixar as coisas que você quer fazer porque você gosta dentro do chamado. Olha, viva o chamado para que a tua vida tenha destino. Meu Deus. Você entendeu, irmão? Não viva a sua vida querendo encaixar as coisas que você gosta dentro do chamado. Porque quando você vive a sua vida querendo encaixar as coisas que você gosta dentro do chamado, você já fugiu do chamado faz muito tempo. Ei, olha para mim, crente. Não vive a sua vida tentando encaixar as coisas que você gosta dentro do chamado, porque quando você faz isso, você já fugiu do chamado faz muito tempo. Ih, pesou, irmãos, o manto aqui. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, você entendeu? Você é chamado, Timóteo. Timóteo, você é jovem ainda. Você vê todos os jovens fazendo e você gostaria de fazer porque você é jovem. Mas, Timóteo, vocês não têm um chamado na tua vida. Você é o exemplo dessa mocidade. Você é o exemplo dessa geração. Timóteo, você não tem que andar atrás deles. Eles é que têm que se espelhar em você, Timóteo. Timóteo, presta atenção. Você não precisa fazer o que eles fazem, mas eles precisam ver você fazendo alguma coisa para querer fazer, porque você tem um chamado. Ei, Timóteo, entendeu? Timóteo, já foi liberado uma palavra sobre você, Timóteo, você está entendendo? Timóteo, já foi liberado uma palavra e você tem que pautar a tua vida em cima da palavra que já foi liberada. Ei, Timóteo, você já tem uma direção. Ei, Timóteo, o seu barco não está à deriva, não. Timóteo, o seu barco tem um destino. Anda nele, Timóteo. Oh, aleluia. Não fica procurando. Aí eu estou procurando, pastor. Não procura muito que você vai achar. E talvez você vai achar o que você não quer.
ande alinhado com o céu, ande alinhado com o teu chamado, ande alinhado com a vontade de Deus para a tua vida. Eu preciso terminar. Depois que Paulo fala isso, Paulo faz duas colocações. E ele faz a primeira colocação. Ele diz sobre conservar a fé. Não é algo fácil, meus queridos. Se fosse, Paulo não tinha feito questão de dar nomes aos dois que afundaram, Emineu e Alexandre. Quantos Emineus, quantos Alexandres perderam a fé? Sabe, quando a gente perde a fé, irmã Hilda, quando a gente tenta viver alinhado com a terra e desalinhado com o céu. E sabe quando a gente anda alinhado com a terra e desalinhado com o céu, Renato? Quando a gente quer colocar as nossas coisas que a gente gosta dentro do chamado. O que tem, né? Você é chamado, irmãos, desde o ventre da sua mãe. Mas todo mundo faz, pastor. Todo mundo. Não é você. Você é chamado. Você foi separado. Você não é todo mundo. Você não é comum, querido. Você não é comum. Você não é o que o sistema fala. O apóstolo Luiz Hermínio que diz: eu não sou o que o sistema fala. O sistema diz que eu sou crente. O sistema diz que eu sou gospel. O sistema diz que eu sou evangélico. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho, irmão. Eu sou filho. Eu não sou o que o sistema diz, de evangélico, de crente, de gospel. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Aí você fica aí deixando o sistema denominar você. Não, irmão. Por isso que muitos afundam. Por isso que muitos perdem a fé. Depois dele falar sobre conservar a fé, ele fala sobre conservar a boa consciência. Existe uma outra versão que diz: mantenha a sua consciência limpa. Nossa mente tem que ser de chamados. Sabe o que é uma mente de chamado, Edson? Sabe o que é uma mente de chamado, Fernando? Sabe, Thaís, o que é uma mente de chamado? Sabe, Elaine, o que é uma mente de chamado? Eu assisti um filme ontem, ele é antigo, A Senha. Quem já assistiu? E aí é o seguinte, é um cara lá, tipo, o cara é crânio no computador, faz códigos, inventa vírus, né? Tem umas cenas lá que não é boa. Mas ele é levado para uma mansão e ele faz lá em segundos e entra lá no sistema do governo. Depois ele cria um sistema de transferência de dinheiro. E o cara que contratou pergunta para ele assim: como é que você faz isso? Como é que você cria? Ele disse: eu não crio, eu não faço. Os códigos vêm na minha mente. É assim, eu não fico pensando, está na minha mente. Mente de chamado é assim, já está dentro de você. O chamado nasce, cresce, e ele sabe o chamado de Deus para a vida dele. Irmãos, você sabe quando a gente vem assim sobre um chamado e derrama o óleo e põe a mão, é só um destravamento do que já existe. É só um destravamento. Irmão, ele levanta de manhã,
mesmo que ele não esteja cumprindo o chamado, ele sabe qual é o chamado de Deus para a vida dele. Ele fala: Deus, por que eu estou fazendo isso, Jesus? Eu não fui chamado para isso. Está dentro dele. Não, ele está andando num caminho que não é o caminho do chamado. Ele Deus, por que eu estou nesse caminho? Eu não fui para esse caminho que o Senhor me chamou. O chamado, irmão, ele tem dentro dele uma coisa, irmão, que não é normal. Ele pode até andar, irmão, na errada. Ele pode até andar no caminho que não é para ele andar. Mas quando ele é chamado, ele sabe. Ei, nós não criamos, meus amados. Está dentro de nós. Quando aqueles discípulos, eles encontram com Jesus no caminho de Emaús, Jesus deixa eles. Quando Jesus deixa, o que é que eles falam, Esther? Por acaso não nos ardia o coração quando ele falava: ei, o seu coração está queimando. Você pode até relutar, você pode até querer ser resistente, mas você foi escolhido, você foi chamado desde o ventre da tua mãe. E não tem como você escapar, não tem como você fugir, meu amado. Deus chamou você. Aleluia! Glória a Deus! Não precisa criar, está dentro de nós. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, irmãos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no nosso coração, no coração deles. Numa outra versão diz assim: que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o seu futuro não está lá fora, o seu futuro está dentro de você. Tem muita gente querendo encontrar com o futuro sem olhar para dentro dele mesmo. Por isso não consegue enxergar nada. Você quer conhecer seu futuro? Olha para dentro de você. Deus já colocou tudo dentro de você. E o que Deus colocou dentro de você? A chama do chamado, o fogo do chamado. Eu não consigo entender alguém que seja chamado agir por descaso. O chamado, mesmo que fraco, é chamado. Irmão, guarda isso. Você que gosta de publicar frases bonitas no Facebook, então publica essa: o chamado, mesmo que fraco, é chamado. Eu quero terminar, irmãos, convidando você para nós lermos o último texto, porque eu quero orar nessa noite. 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 6. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: por estes motivos te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ei, o chamado, mesmo que fraco, continua sendo chamado. Quando eu estava nas drogas, quando eu estava nos bailes, quando eu estava fazendo tudo errado, eu não deixei de ser chamado. O chamado nunca deixa de ser chamado. Quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que ele o seguia de longe. Mas quando ele senta na fogueirinha, junto com os caras, alguém chega assim: eu te vi com ele. Não, você está enganado. De repente, dali mais alguns minutos: mas você se veste igual eles. E ele está enganado. Mais um pouquinho, cara, os que estavam junto com ele: você fala igualzinho a ele. Não, você está enganado. O galo canta. E Pedro
O Senhor me avisou. Viu? O chamado até do erro, irmãos, ele é avisado antes. Você pode até errar, irmãos, mas não porque você não foi avisado. O chamado, até quando ele vai errar, ele é avisado antes. Mas Pedro tomou uma atitude, uma posição. Ele chorou amargamente e ele se arrependeu. E quando Jesus morre e vão até o túmulo, diz que tem alguém na porta do túmulo. E aquelas mulheres chegam e ele pergunta: quem vocês vieram procurar? Porque procura dentre os mortos o que vive. E aí diz assim: vai lá e avisa aos discípulos que ele ressuscitou. Aleluia. E a Pedro em particular. Aleluia. De repente Jesus encontra com Pedro numa cena interessante. E Pedro então é questionado: tu me amas, Pedro? Sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, não te respondo mais. O Senhor sabe de tudo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus estava trocando o coração de Pedro. Deus quer trocar teu coração nesta noite. Deus quer trocar o coração, aquele coração, sabe, de querer resolver a força, e te dar um coração de amor. Porque você é um chamado, você é um chamado, você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Fique em pé no teu lugar.